Aí, meus amigos, vocês estão felizes? Muito bom ter esse tempo aqui com vocês. Sabem, na semana passada eu comecei a falar um pouquinho sobre uma das perguntas que eu mais recebo de pessoas. Mas como que eu escuto a voz de Deus? Como é que eu escuto bem a voz de Deus? Então, eu quero falar com vocês primeiro que, sabe, Deus sempre fala conosco em nosso espírito. Sabe, existe uma coisa assim, existe o entendimento de espírito e alma. E a Bíblia fala que, Hebreus capítulo 4, que é a palavra de Deus que divide espírito e alma. Ou seja, o espírito e a alma estão bem conectados, mas é a palavra de Deus. Quando Deus fala, é isso que distingue entre o que é emocional, o que vem da alma, e o que é realmente de Deus, a voz de Deus que vem no espírito. Então, eu já falei isso na semana passada, mas eu reconheci, nessa época da minha caminhada com Jesus, eu já estou nessa caminhada por tantos anos, que eu, na maioria das vezes, eu consigo entender bem a voz de Deus. Eu consigo ouvir bem quando Deus está falando. Mas, às vezes, se tiver um momento ou uma decisão que para mim é muito emocional, as minhas emoções estão muito envolvidas, então eu tenho dificuldade de ouvir, porque Deus não fala com as emoções. E quando minhas emoções estão gritando tão alto, eu tenho que silenciar as emoções para conseguir ouvir a voz mansa e suave de Deus que está falando no meu espírito. Então, essa semana, eu quero falar um pouquinho sobre algumas formas práticas que Deus fala conosco. E a primeira coisa que eu quero falar, porque eu já falei, mais ou menos um mês atrás, eu falei 2 semanas sobre profecia no Novo Testamento. E os problemas que têm a ver com profecia, porque eu já vi tantas vidas destruídas por pessoas que não sabiam como lidar com profecia, e qualquer um vem no estacionamento, dando uma palavra profética que nem tem o dom de profecia, e as pessoas de bom coração aceitam isso como era uma palavra de Deus e até vai começando, sai do emprego, né, para entrar no ministério tempo integral, quando nem tem chamado disso. Ou Deus te chamou para a África, então estão já fazendo as malas para mudar para a África, porque algum irmão da igreja deu uma profetada que não realmente era uma profecia, porque não tem esse mover de Deus. Então, eu falei sobre isso um mês atrás, e esses vídeos ainda estão aqui no meu canal, eu não preciso repetir tudo isso. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, profecia é verdadeiramente uma das formas que Deus consegue falar com a gente. Atos capítulo 11, verso 27, sabe, a gente viu, existe falsa profecia, mas existe também profecia verdadeira. Atos 11, 27, naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Então, aqui nós estamos vendo que é uma possibilidade de Deus falar conosco através de profetas. Por enquanto, sem embargo, nós deveríamos estar guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, nós somos guiados
pelo Espírito de Deus. Deus fala conosco e ele pode usar um profeta. Mas isso é apenas um jeito que ele pode falar. Hebreus capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então, o que isso significa? Sabe, no Velho Testamento, Deus sempre falou através de profetas. Mas no Novo Testamento, Deus fala através de Jesus. Jesus é a voz. Sabe, a Bíblia fala, Jesus falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus fala conosco e nós podemos aprender a ouvir essa sua voz. Uma segunda forma que está meio conectado com profecia é sonhos. Às vezes, nós podemos ver na Bíblia que Deus falou através de sonhos. Gênesis capítulo 31, verso 11. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Então, sabe, esse foi só um dos exemplos bíblicos onde Deus falou através de um sonho. Agora, eu quero também falar uma coisa a respeito de sonhos. Eu conheço pessoas, meu Deus do céu, todo sonho que eles têm, eles pensam que vem de Deus. Sabe, então eles estão me ligando, mas, sabe, eu sonhei isso e O que isso significa? O que isso significa? Queridos, não é todo sonho que vem de Deus. Sabe, não é todo sonho que vem de Deus. É muito perigoso tentar interpretar todo sonho como tivesse vindo de Deus. Sabe, às vezes você sonhou uma coisa, talvez você teve indigestão porque você comeu muito pizza e sua cabeça fica pensando muita coisa doida. E se você procura interpretar isso como se tivesse um sonho de Deus, você vai se dar ruim, vai dar mal. Queridos, não é todo sonho que vem de Deus. Deus pode falar através de sonhos, mas, sabe, não é necessário, não é com certeza todo sonho que vem de Deus. Quando um sonho vem de Deus, sabe, vem de uma forma, diferente. Um sonho que veio de Deus, sabe, existe uma coisa, quando Deus tem falado comigo através de sonhos, é uma coisa que eu me lembro desperta uma coisa dentro de mim. Às vezes eu sinto uma presença de Deus, às vezes eu tenho uma impressão que eu deveria agir, mas é diferente de um sonho normal. Sabe, eu vou falar umas 2 semanas atrás. Eu estava aqui na minha cama, na Alemanha, dormindo, e eu sonhei com uns amigos muito íntimos nos Estados Unidos. Eu sonhei com eles. E sabe, foi uma coisa assim que, não sei, era um sonho, não era um sonho ruim, mas era uma coisa meio um alerta. Eu pensei, nossa, eu preciso ligar para eles hoje. Eu acordei pensando isso, eu preciso ligar para eles hoje. Então eu tomei um café, fui orar e eu sentei então, no meu sofá e eu olhei um pouco no Instagram e a primeira coisa que eu vi lá, sabe, a mulher dessa família tinha tido um acidente horrível de carro. O carro foi destruído, sabe, e ela e a filha estavam no carro, graças a Deus que eles estavam poupados com só umas feridas bem de leve, mas sabe, foi um alerta no meu coração antes disso que eu precisava falar com esse povo, que uma coisa estava acontecendo. Não foi um sonho aleatório, qualquer coisa, foi uma coisa diferente do que os meus sonhos normais. Então a gente precisa entender isso, sabe? Sonhos, Deus pode falar através de sonhos,
Mas a maioria dos nossos sonhos são apenas sonhos, sabe? São 3 fontes de pensamento. Sonho é um pensamento. 3 fontes de pensamento. Pensamento pode vir da sua alma, simplesmente da sua cabeça, pode vir de uma fonte maligna, demoníaca, ou pode vir de Deus. Então a gente precisa interpretar e saber qual é a fonte de nossos pensamentos. Se é Deus, sabe, você vai sentir, você vai saber, vai ser uma coisa diferente. Não somos guiados por profetas e nem por sonhos, apesar que Deus pode usar profetas em sonhos, mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, fala, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus, filhos maduros de Deus. A palavra huios no grego, filhos maduros de Deus, são aqueles que são guiados pelo Espírito. Sabe, precisamos ser guiados pelo Espírito, não por sonhos, não por profetas, mas pelo Espírito de Deus. Apesar, ele pode, às vezes, usar um sonho ou usar o profeta, mas a fonte nos bastidores, fonte de origem, sabe, daquilo que nos guia, é o Espírito de Deus. Terceira forma que Deus pode falar conosco é através de pregações ou ensinos de homens de Deus. Mateus capítulo 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, João, nesse caso, ele foi um vaso de Deus, ele foi uma voz de Deus, e através daquilo que ele pregava, era verdadeiramente a palavra de Deus. Sabe, é a mesma coisa, às vezes, quando um homem, eu não estou falando desse tipo de pregação, que sabe, passo 1, passo 2, passo 3, sabe, as temas, tudo organizado. Mas eu estou falando de quem fala, sabe, através do Espírito, quem tem unção, guiado pelo Espírito. Às vezes, sabe, é a própria voz de Deus falando conosco. Efésios capítulo 1, verso 17, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, às vezes, sabe, é o espírito de revelação que fala conosco através, sabe, da pregação ou ensino de um homem de Deus. Sabe, eu estou ouvindo alguém pregar, mas eu não estou ouvindo a voz de um homem, mas eu consigo ouvir a voz dentro da voz, que é a própria voz de Deus falando comigo. Eu não estou ouvindo apenas a palavra de um homem, mas eu estou ouvindo a palavra dentro da palavra, que é a própria palavra de Deus falando comigo. Queridos, eu quero dizer para vocês, às vezes, num culto onde um homem realmente ungido de Deus está falando, eu estou sentando aí e eu estou ouvindo, daqui a pouco eu estou ouvindo Deus falar comigo e não é necessariamente até o tema que ele está pregando, mas é através daquilo que ele está falando, eu estou conseguindo conectar com a voz de Deus por causa da unção que ele carrega, e eu estou ouvindo Deus falar comigo que talvez seja até um outro tema do que o tema principal que esse homem está pregando. Assim que funciona o espírito de revelação. Então, agora nós estamos chegando, tipo, como que Deus fala? Às vezes, é o próprio Espírito de Deus que fala.
Sabe, eu creio que essa forma que a gente precisa chegar em maturidade, se eu estou correndo atrás de uma palavra profética, ou desesperado de ter um sonho, ou uma coisa, sabe? Então, claro que Deus pode falar assim, mas em um nível mais maduro, o próprio Espírito de Deus simplesmente fala. Temos vários exemplos bíblicos disso. Atos capítulo 10, verso 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Sabe, o Espírito de Deus falou com ele e ele teve um nível de maturidade de conseguir reconhecer aquela voz. João capítulo 10, verso 27. Já temos falado isso, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Atos capítulo 16, verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Sabe, o próprio Espírito Santo impediu ele. O próprio Espírito Santo falou com ele. Nós podemos ver versos bíblicos nisso. Salmos 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. O Espírito me conduza. Isaías 48, verso 17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Queridos, é muito bom ter uma profecia, muito bom ter um sonho, mas melhor ainda, simplesmente ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. A outra forma que Deus fala conosco é através da Bíblia. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Mais confirmada a palavra profética. A Bíblia em inglês, em King James, fala a palavra mais segura, palavra profética mais segura. E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, o que é assim? Uma palavra profética pode ser influenciada por um homem, pode ser até a elucidação dele, pode ser influenciado pela opinião dele, ou o jeito de pensar dele. Mas a palavra da Bíblia é a palavra mais firme, a palavra mais segura, a palavra confirmada, porque nenhuma profecia da Escritura, nenhuma palavra da Bíblia, sabe, provém de opinião humana. E essa palavra, a nossa Bíblia, a Bíblia diz aqui que é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sabe, dá uma luz quando você está passando por momentos escuros, que você está, o que eu faço, onde que eu vou? É uma palavra confirmada, uma palavra que traz luz ao seu caminho. Aleluia. Salmos 119, verso... Deixa eu ver se eu consigo achar. Verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que é esse? A palavra, a Bíblia, sabe, dá luz para os nossos pés. A ideia ele dá, às vezes, simplesmente suficiente luz via uma lâmpada para mostrar o próximo passo,
Às vezes a gente está desesperado de ouvir tudo. Senhor, como que vai ser o meu ministério daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Mas o Senhor, a palavra, às vezes, ele só dá mais uma luz para eu tomar mais um passo. E à medida que você toma mais um passo, você tem mais luz para a próxima. Assim, às vezes, que o Espírito de Deus fala conosco. Porque ele deseja que a gente aprenda a viver pela fé. Mateus 4,4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, Jesus falou, está escrito, está a palavra, a palavra que procede da boca de Deus. Sabe, a palavra procede, é uma palavra atual, é uma palavra presente. Qual é a palavra que é procedente para você hoje? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 12, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Queridos, todo esse livro é a verdade. A Bíblia inteira é verdade, mas existe uma presente verdade, que nesse livro é a presente verdade que aplica à sua vida hoje, que é relevante para você hoje. Sabe, a verdade é maravilhosa, mas eu não consigo assimilar esse livro inteiro no momento, mas existe uma presente verdade que é aquilo que Deus está falando conosco hoje. Aleluia. Então eu quero dizer mais um jeito que Deus fala conosco às vezes é através de silêncio. Através de silêncio. Deus já deu às vezes uma palavra, mas nós começamos a duvidar. Gênesis 12, verso 2, Deus falou para Abraão, de ti farei uma grande nação. Verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Gênesis capítulo 16, 4 capítulos depois, então Deus está demorando. Será que a gente ajuda ele? Ora, Sarai, mulher de Abraão, Gênesis 16, verso 1, não lhe deram nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a propósito de Sarai. E sabe o que aconteceu? Até hoje, sabe, no Oriente Médio, eles estão lutando uma guerra por causa dessa decisão de não esperar no plano de Deus, no tempo de Deus. Deus estava silencioso, mas ele já tinha falado. Queridos, uma vez eu lembro nisso na minha vida, eu estava desesperado, porque era, na verdade, as minhas emoções, eu tenho que vazar daqui, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Deus, eu tô desesperado, eu preciso ouvir sua voz, porque eu não aguento mais aqui, eu não aguento mais isso. Queridos, eu quero dizer para você, toda vez, se você está saindo, vazando, porque você não aguenta mais, é 99% chance que você está saindo da voz de Deus. Porque Deus nunca nos faz uma coisa, eu vou te mandar para outra cidade porque você não aguenta mais essa. Vou te mandar para outra igreja porque você não aguenta mais essa. Não, Deus envia porque Ele tem um propósito, não simplesmente porque nós não estamos aguentando um momento. Eu estava nesse momento tão desesperado de fazer uma coisa diferente, eu não aguento mais isso, não aguento mais viver assim, sabe? E Deus fala comigo, por que você não fala comigo? Um dia Deus falou, Marco, qual foi a última palavra que eu te dei? 1 ano e meio atrás, o Senhor me falou para ficar aqui. Então ele falou, então, até que eu te dar uma nova palavra, continua fazendo aquilo que eu já te falei.
Sabe, às vezes o silêncio de Deus é a voz de Deus. O silêncio de Deus é a voz de Deus. Às vezes Deus fala através de circunstâncias, guiando nossos passos. Salmos 37, versos 23, o Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Às vezes Deus fala conosco através das circunstâncias que vivemos. Às vezes, quando eu não tenho uma palavra clara de Deus, sabe, eu cito Isaías 22, verso 22, eu oro isso. E porei a chave da casa de Davi sob o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Às vezes, quando eu não tenho uma palavra clara de Deus, eu vou orando, Senhor, o Senhor prometeu, a chave de Davi está sob meu ombro. Então, eu vou lá, batendo a porta. Senhor, o Senhor falou, eu confio que o Senhor abre a porta certa, fecha a porta fechada. Eu oro isso em fé, eu vou batendo na porta. Bom, ele fechou isso. Bom, fechou isso. Bom, fechou isso. Até a porta certa que chega. Deus fala comigo às vezes assim. Um ano atrás, pouco mais que um ano atrás, eu estava começando um ministério aqui na Alemanha, eu estava desesperado, gente. Eu preciso de um prédio, preciso urgente de um prédio, sabe, para começar a igreja, para reunir toda semana e tal, e tal, e tal. Desesperado. Mas o que aconteceu? Nenhuma porta se abriu. Estou batendo, Senhor, abriu uma porta, batendo. Daqui a pouco, bom, bateu corona. Sabe o que aconteceu? Se eu tivesse alugado esse prédio por um ano, sabe, eu estava pagando esse prédio à toa, porque aqui na Alemanha é proibido fazer um culto, chegar junto e cantar. Sabe, foi para mim era uma coisa desesperada, mas realmente era a voz de Deus que estava me guiando através das circunstâncias, fechando as portas, apesar que eu estava desesperado, pensando, eu preciso de uma porta que se abre, mas Deus estava fazendo de uma forma certa para me poupar de pagar um aluguel por um ano à toa. Sabe, Deus sabe o futuro, nós não. Então, por isso que ele fala, às vezes, através de circunstâncias. Abre a porta que ninguém pode fechar, fecha a porta, ninguém pode abrir. Se você tiver fé com isso, e você reclama isso, Senhor, eu clamo isso em nome de Jesus sobre a minha vida, e vai batendo nas portas, ele é capaz de abrir as portas certas e fechar as portas erradas. Finalmente, são várias outras formas que Deus pode falar. Ele fala, Números, capítulo 22, verso 28, então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes. Deus falou através de um jumento. Sabe, eu quero dizer isso para você, queridos. Sabe, se você entende isso, se você entende esse princípio, eu não preciso ser tão bom de ouvir a voz de Deus. Minha fé e minha confiança não são em minha habilidade de ouvir bem, mas a minha confiança e minha fé estão na habilidade de Deus falar. Então, isso tira a responsabilidade de eu desempenhar um nível de eficácia na minha habilidade de ouvir, mas coloque, eu não sou talvez tão bom de ouvir, mas ele é muito bom em falar. Aleluia. Eu quero lembrar vocês, é sempre importante, na palavra de Deus, às vezes quando a gente não tem certeza de uma coisa, 2 Coríntios capítulo 13, verso 1, e esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra em nossas vidas. Se não tiver uma coisa direto de Deus, se a gente está procurando, Deus confirme a sua palavra. Talvez um profeta
mas será que realmente era de Deus? Fique tranquilo, bota lá na prateleira. Se era de Deus, ele vai confirmar. Você não precisa ir correndo atrás de uma coisa que não tiver certeza. Se Deus falou tem ainda um pouco de dúvida, deixa ele confirmar. Da boca de 2 ou 3 testemunhos, toda a palavra será confirmada. E, por finalizar, Colossenses capítulo 3, verso 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, a paz de Cristo é o juiz em nosso coração. A paz rege. Essa palavra, seja juiz, é ser um árbitro, ser um juiz. Ou outra versão fala, a paz rege em nosso coração. Sabe? Então, essa paz que rege em nosso coração é uma paz que vem em nosso coração, que vem em nosso espírito. Talvez, às vezes, você nem tem paz nas emoções, porque você sabe, vai ser uma decisão difícil, eu sei que tal e tal e tal, mas minhas emoções não estão em paz. Mas no meu coração, naquela parte mais profunda no meu espírito, eu tenho paz, que excede, que vai além das minhas emoções, vai além da alma, vai dentro do meu espírito. Lá eu encontro paz. E assim que eu consigo fazer decisões difíceis, mesmo sabendo que aquela decisão que eu tomo vai trazer momentos difíceis para a minha vida. A paz rege meu coração. A paz, o hábito no meu coração. Paz que vai além das minhas emoções, mas penetra no meu espírito. E, Senhor, em nome de Jesus, eu peço sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa vendo hoje, pessoas que estão desesperadas de ouvir a voz de Deus. Eu libero uma unção fresca e nova, uma nova habilidade de distinguir a voz de Deus de todas as vozes que estão falando, que a partir de hoje o Senhor vai afiando os ouvidos espirituais de cada pessoa aqui, para que nós podemos sempre ouvir a sua voz e andar, sabe, na integridade da sua palavra e a palavra que nos traz no meio, sabe, do plano perfeito de Deus e a boa, agradável e perfeita vontade de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.